Senhoras e senhores, a ganância é boa. Mas a verdade é que um spread alto não é suficiente. O verdadeiro poder reside em conhecer o risco que você está correndo. Saber a probabilidade de perda. Porque no fim das contas, um spread alto não compensa se o risco te pegar no caminho. Dá-me esta debênture. Rentabilidade sem risco é uma ilusão. Com o Credit Guide, consigo entender os riscos e avaliar oportunidades. Aí sim, garoto. Esse é o novo lobo da renda fixa. E quando o mercado muda, o Credit Guide avisa antes da manchete. Então você monitora todos esses emissores em tempo real? Claro, com a ajuda do Credit Guide, isso é simples. Credit Guide. O futuro do crédito agora tem guia. Olha, o mercado, com frequência, é superficial, né? Eu lembro no começo de 2013, a gente alertando sobre os problemas fiscais e as dificuldades, as pessoas ignoravam. Essa euforia com a coisa momentânea que eu entendo. As pessoas ganham dinheiro, apostam no Kit Brasil, apostam contra o Kit Brasil, aí ganham dinheiro, pagam o bônus no fim do ano, não sei o quê. Mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é o Brasil. O fiscal é um problema, né? Mas está longe de ser o único. Ninguém pode achar que uma economia saudável com uma taxa de juros da dívida de longo prazo acima de 7%. Isso é um sinal de uma doença muito grave, que vai explodir em algum momento. O mercado está feliz porque ainda está rolando. Na hora que isso trava, aí todo mundo cai junto. A sociedade brasileira quer o populismo. As empresas querem populismo, né? O agronegócio não quer pagar imposto. Mexe com um dos outros, mas não mexe com o meu. Está chegando a hora em que a sociedade tem que sentar e discutir a distribuição de custos privados para a gente gerar um benefício público. Mas, como o Marcos fala, a gente não está vendo maturidade na sociedade para isso ainda. O governo atual desarrumou as contas de uma maneira preocupante. Você tem muito retrocesso, né? Frente a avanços, digamos assim, tímidos, né? E limitados. A sociedade brasileira é oportunista. E você tem um Estado que, consistente com a sociedade, apoia o oportunismo. É isso e aí dá esse equilíbrio ruim de um país que está empobrecendo há 50 anos. Imagina um novo governo começar a sua gestão colocando no Congresso um projeto de um novo arcabouço fiscal, de uma nova regra fiscal. Vai ficar 6 meses discutindo, vai consumir tempo de discutir outras reformas e no dia seguinte que aprovou já vai estar todo mundo furando essa regra de novo. Eu acho que acabou a chance do Brasil de ter alguma coisa como teto de gasto. Não tem mercado sem Estado. Se a gente quer um mercado que funcione bem, se a gente está preocupado com a sustentabilidade do negócio, com o longo prazo, com o que vai ficar para os nossos filhos, você tem que cuidar das instituições, da regulação pública. A gente precisa de uma crise, talvez uma crise seja uma condição necessária, mas não suficiente. Precisa ter uma concertação da sociedade, precisa ter liderança, tem que sentar e convencer a sociedade que a gente precisa mudar. Até hoje a gente não conseguiu isso. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão, um dos fundadores dessa super empresa, e hoje, vocês já viram aí na thumb, temos 2 convidados, Marcos e Marcos, Marcos Mendes e Marcos Lisboa, dessa vez juntos aqui no Market Makers. Dispensa apresentações aqui, mas eu fiz uma apresentação diferente deles, porque agora que o ChatGPT tá trabalhando super bem, ele me ajudou a contabilizar quantas vezes já vieram aqui. O Marcos Lisboa já veio aqui no episódio 24, foi um dos primeiros episódios que bombou de audiência, falando da anatomia do atraso brasileiro. 12 episódios depois, o Marcos Mendes veio aqui falando como ideias dos anos 40 ainda empobrecem o Brasil. Aí o Marcos Mendes veio com a economista Marcela Rocha falar do futuro da economia brasileira. E depois a gente teve um papo com também o Marcos Mendes no episódio 132, falando sobre se o Brasil da era Dilma tinha voltado, sobre corrupção e manobras parafiscais que estavam ganhando espaço no Brasil. E depois eu tive um papo com o Marcos Lisboa lá no INSPER, né, no episódio 134. Então, eles já vieram várias vezes, mas dessa vez é a primeira vez que os dois estão juntos, só os dois, né? Porque a gente também já teve um papo com os dois, o Alexandre, o Samuel Pessoa, lá na ZQuest, enfim. Sempre falando de Brasil, nem sempre falando de uma maneira otimista, mas acho que vai ser bom trazer um pouco para a realidade, fazer um balanço
de como está sendo, pelo menos esses 3/4 de governo Lula 3, e talvez, eu acredito que vai fazer um contraponto a uma visão mais otimista do mercado, né? Já que a gente está vendo Bolsa renovando sua máxima histórica aí ao longo de novembro. Mas antes, o recado dos nossos patrocinadores, começar com ele, o BTG Pactual, que já está aqui comigo, o cartão do BTG, que desde agosto está com IOF zero em compras internacionais no crédito e no débito. Então, se você tem o cartão do BTG Pactual, você já tem esse benefício, além de cashback, acesso a salas VIPs e outros benefícios que você tem com o cartão. Então, quem espera mais de um cartão pode dar um BTG na sua vida, e quem espera mais de um banco também dê um BTG na sua vida. O link está na descrição do vídeo para você pedir o seu Ultra Blue, que já está aqui na minha mão. E também, os nossos patrocinadores já estão aqui na mesa, povoando essa mesa, né? A MaisMu, que já era parceiro nosso fora do podcast, agora também aqui dentro do podcast. É a barrinha de proteína, tem vários produtos com a base de proteína que todo mundo adora, e a gente, como de costume, só licença aqui, os nossos convidados já ganham uma sacola de presente, então sejam premiados, vocês vão ganhar. Aqui tem vários produtos da MaisMu. E além disso, a MaisMu não é só um produto que você pode consumir, você também pode ser sócio da MaisMu. As ações estão listadas na B4, a bolsa de acesso. Foi o primeiro IPO feito lá na B4. Então, se você gosta da MaisMu, você pode comprar os produtos. Se você gosta muito, você pode virar sócio. As ações são negociadas todas as quartas-feiras na corretora da Genial e da Itaú. E lá são negociadas as ações da MaisMu. E não podemos deixar de falar também do VW Cine & Drive, o programa oficial de carro por assinatura da Volkswagen. O VW Cine & Drive já tem 5 anos de atuação no mercado, e ele oferece ao brasileiro uma experiência única de dirigir um Volks 0 km sem burocracia e de maneira muito prática. Os benefícios: IPVA, manutenção preventiva, proteção e documentação, tudo já incluso na parcela. São mais de 20 mil clientes que já contrataram o VW Cine & Drive. E agora, no Blue Friday, você tem um super benefício. Assinando hoje seu Volkswagen 0 km, você aproveita ofertas exclusivas da Blue Friday. É só acessar vwcinedrive.com.br e consulte as condições comerciais. E também, para fechar, o Marcos Mendes e o Marcos Lisboa participaram também com conteúdo. Foi um dos participantes do Market Makers que ajudou na formação do Dossiê Brasil, um documento que a gente elaborou aqui com vários pensadores que passaram pelo Market Makers. A gente fez um resumo sobre o que cada um deles falou e montou o Dossiê Brasil. Ele está na descrição desse vídeo, vale a pena você baixar. Tem mais de 10 pensadores ali falando sobre Brasil, e infelizmente muitos problemas que a gente traz aqui, eles continuam muito presentes no nosso dia a dia, mas vale a pena a leitura desse material. Meus queridos, obrigado por estarem aqui. Não trabalho muito com pauta, e com vocês dois, então vai ser mais fácil ainda. Eu queria trazer como ponto de partida, a gente está vivendo um momento estranho, porque ninguém está muito otimista com o lado fiscal, mas se você olha para os preços dos ativos, a Bolsa está renovando sua máxima histórica, e por mais que o filme não seja bonito, a inflação está ali aparentemente controlada, o desemprego está baixo, a taxa de juros não começou a cair, mas já começa a ventilar um ciclo de queda de juros. Enfim, há uma certa anestesia nesse momento ali no mercado. E que as coisas podem até melhorar no que vem, se a gente tiver uma mudança política, o juro cair, enfim. Mas como vocês, que escrevem toda semana, não trazendo um teor tão otimista assim, acompanham ali no dia a dia a economia, como vocês estão vendo a foto do Brasil nesse momento? Olha, o mercado, com frequência, é superficial, né? O mercado está preocupado com o curto prazo, né? Isso. A gente já viu várias vezes isso. Eu lembro no começo de 2013, bem no comecinho, a gente alertando sobre os problemas fiscais e as dificuldades, e as pessoas ignoravam, né? Porque o preço de ativos é muito dominado por apostas de curto prazo. A minha preocupação são as apostas de longo prazo. Quer dizer, qual o tamanho do investimento em ciência e tecnologia? Qual o tamanho de desenvolvimento das empresas em pesquisa e desenvolvimento? Quantas empresas estão investindo em logística, né? Em infraestrutura, e energia? A gente vai começar a ter fornecimento de energia sustentável na Faria Lima,
onde nós estamos, ou vai continuar tendo que ter gerador em todo o prédio, né? Porque a energia falta e não tem gente interessada em investir em energia, né? Como é que vai ser o suprimento de gás? Então, essa euforia com a coisa momentânea, que eu entendo, as pessoas ganham dinheiro, apostam no Kit Brasil, apostam contra o Kit Brasil, aí ganham dinheiro, pagam o bônus no fim do ano, não sei o quê. Mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é o Brasil. E aí eu acho o fiscal é um problema, né? Mas está longe de ser o único. O fiscal, na verdade, é o resultado de uma série de problemas, né, que leva a essa peculiaridade brasileira do gasto que cresce e depois você não pode reduzir, né? E essa falta de agenda de produtividade. Investir em ciência e tecnologia, investir na formação de gente, né? Fazer pesquisa e desenvolvimento para novas áreas do conhecimento, né? Em saúde e outras áreas, né? O fato da gente não discutir isso no Brasil me preocupa. E me preocupa, sobretudo, a discussão muito superficial sobre educação. Educação é fundamental para o desenvolvimento. Educação é fundamental para reduzir desigualdade. Fundamental para que a gente tenha novas ideias e inovação, né? Eu não vejo nem na elite de São Paulo os pais preocupados sobre qual é o método de educação, de alfabetização utilizado nas escolas do seu filho, né? E qual a evidência empírica de qual método funciona mais. Quer dizer, muita gente reclama da cloroquina, né? Olha, no resto da política pública, defendem cloroquina ou esquecem, ignoram, né, as evidências e o debate cuidadoso sobre como fazer melhor. Deixa eu pegar um pouco pela ideia de euforia, bolsa subindo. A gente tem um fator externo, exógeno à gestão brasileira, que é o tumulto que a política econômica do Trump criou no mundo, que gerou uma desvalorização do dólar e uma certa fuga de capitais e investidores procurando outros lugares para colocar dinheiro, né? Como a economia brasileira é muito menor do que a economia americana, qualquer trocado que saia de lá faz muito peso aqui. Então isso gera uma euforia momentânea, mas, como o Marcos falou, para o mercado é isso que funciona, né? O jogo no mercado é sempre o jogo da dança das cadeiras, né? Jogar até conseguir sentar na cadeira, conseguir sair antes dos outros. Agora, quando você olha fundamentos, e não precisa olhar a longo prazo, você olha a trajetória do crescimento. Você vem crescendo 3 e pouco, com muito impulso fiscal, continua fazendo muito impulso fiscal e parafiscal e já vai crescer 2, já está olhando para 1,5 no ano que vem. E se não for 1,5, vai ser 2 ainda com impulso fiscal, mas uma hora isso acaba, né? Só lembrar um dado, de 2010 a 2013, a economia brasileira cresceu mais ou menos 3,5%, 3,4%. Exatamente o que a gente vem crescendo nos últimos anos. E o que aconteceu em 2014? Um tombo enorme, né? Claro que ali houve um acúmulo de más políticas públicas que corroeram a produtividade, que fizeram a dívida crescer, que criaram uma estabilidade, teve a sinalização da perda do grau de investimento, né? Então, foi um tombo muito grande. Hoje, você tem novamente um desarranjo fiscal, com produtividade andando de lado ou negativa, políticas públicas que prejudicam a produtividade sendo reinstaladas no país. Então, está uma proliferação de exigência de conteúdo local, uma proliferação de subsídio a determinados setores. Está aí o Plano Indústria Brasil. Então, talvez em proporção menor do que foi feito lá no governo Dilma, mas agora a gente está num nível de endividamento muito maior e ninguém pode achar que uma economia saudável com uma taxa de juros da dívida de longo prazo acima de 7%. Isso é um sinal de uma doença muito grave, que vai explodir em algum momento, né? Então, o mercado está feliz porque ainda está rolando. Na hora que isso trava, aí todo mundo cai junto, né? Eu vou chamá-los pelo sobrenome, porque para quem está ouvindo, né, primeiro falou o Marcos Lisboa, agora o Marcos Mendes.
E sobre a taxa de juros, só um complemento, acho que foi a última coluna do Samuel Pessoa nessa semana que a gente grava, ele meio que explicou por que o juro no Brasil é 15%, né? Mas eu queria falar sobre outro assunto, porque quando a gente começou o Market Makers, ainda a gente estava no governo Bolsonaro, vocês quando vieram aqui já traziam as suas preocupações ao Brasil, tivemos a mudança de governo e, bom, as preocupações continuam. Na verdade, são duas perguntas em uma. Primeiro, o quanto que algumas coisas pioraram e algumas coisas melhoraram. E a segunda pergunta é até um pouco mais que esse populismo econômico, vocês já falaram, não é uma exclusividade da esquerda ou da direita, é uma coisa um consenso nacional, né? Como sair, então, desse problema, né? Existe uma solução para isso ou a gente está fadado a simplesmente viver numa cultura de populismo econômico? Olha, eu acho que aí tem um problema que a gente tem que enfrentar, né? A gente tenta enfrentar esse tema no debate público há muito tempo, né? Que a sociedade brasileira quer o populismo. As empresas querem populismo, né? O agronegócio, que é um setor dinâmico, com ganho de produtividade espetaculares, talvez seja o setor mais bem sucedido do último meio século, não quer pagar imposto, né? O Sistema S, né, continua subsidiando a Fiesp e a CNI, que vivem de uma mesada que sai da folha de pagamento dos trabalhadores, né? Muitas empresas continuam querendo o crédito subsidiado do BNDES ou do Banco do Nordeste. A Zona Franca de Manaus, se você fala que, olha, tem um problema ali, nem pensar. Não vamos discutir uma transição? Nem pensar, né? Eu quero continuar recebendo a mesada do resto do país. O Rio de Janeiro não quer pagar sua dívida. Não quer, né? Minas Gerais também não quer pagar a dívida. Se você falar de honorário de sucumbência de advogado da União, que tem salário garantido, emprego garantido, né? Então não perde cliente, não perde renda. E se alguma coisa acontecer, vai ter uma remuneração extra, não aceita, né? Todos os penduricalhos do judiciário, né? E a lista é interminável. Eu lembro quando o governo João Dória, no Estado, tentou rever os benefícios tributários do ICMS. Era um projeto de lei inacreditável, né? O tamanho. O anexo era meio gigante. Acho que tinha 1000 páginas. Talvez um pouco mais. Aí vem a lista de todas as isenções tributárias, né? Aí tinha camarão, tinha óleo para navio pesqueiro, aí tem um cavalo puro sangue que não seja do tipo inglês, bulbo de cebola, né? E na hora que falou assim, ó, vamos reduzir em 20% o benefício tributário. Deu manifestação, nem pensar, né? Mexe com um dos outros, mas não mexe com o meu. Então, eu acho que aí tem uma discussão muito mais difícil, porque não é uma questão do Estado. O Estado brasileiro, ele reflete uma sociedade que acha que a minha entrada para si é justa. A dos outros não, mas a minha ninguém tira. Completando um pouco, essa é uma avaliação que a gente já faz há mais de uma década, né, Marcos? E estamos até ficando repetitivos um pouco nisso, porque a realidade não muda. O que a gente tem que chegar a perceber é que esse modelo está se esgotando, tá? Eu vou te dar alguns números. Quando o governo lançou o chamado novo arcabouço fiscal, logo no lançamento, a Secretaria de Política Econômica fez uma apresentação, e está lá no site deles até hoje, dizendo qual era a trajetória dos indicadores fiscais a partir da adoção do novo arcabouço fiscal. Então, eles previam para 2016, na pior hipótese deles, na mais pessimista, uma dívida bruta de 77% do PIB. Em 2026, vai bater 84%. Tá? Eles previam para esse ano agora de 2025 um superávit primário de 0,5%, vai ser déficit de 0,5%. E previam uma trajetória cadente de despesa com juros, e a despesa com juros só sobe. Então, claramente, se esgotou esse processo de jogar tudo na conta da dívida bruta. Hoje, com uma taxa de juros acima de 7%, e com todas as liberações de recursos parafiscais que não aparecem na conta primária, você precisa de um ajuste fiscal de superior a 5% do PIB. 5% do PIB
equivale a cortar 70% dos benefícios previdenciários pagos no país. Esse é o tamanho do ajuste que você precisa. Então, você não consegue fazer um ajuste imediato, o que significa que a dívida bruta e a dívida líquida vão continuar crescendo por alguns anos no Brasil. Tá? E isso, obviamente, está no limite, né? Ninguém sabe exatamente qual é o limite, mas tem uma hora que os financiadores da dívida param de aceitar desaforo. Então, está chegando a hora em que a sociedade tem que sentar e discutir a distribuição de custos privados para a gente gerar um benefício público, né? Para a gente gerar uma estabilidade macroeconômica que vai ser um benefício para todo mundo com grandes externalidades. Mas, como o Marcos fala, a gente não está vendo maturidade na sociedade para isso ainda. Essa maturidade, ela, pelo breve histórico brasileiro, ela vem forçada? Quer dizer, como a gente viu em 2015, quando a gente vive uma crise que não tem saída, que culmina no impeachment da Dilma, a chegada de um novo governo, e que fala, ou a gente arruma as coisas, ou é isso? Olha, tem sido assim na nossa história, não precisa ser assim. Eu já falei isso algumas vezes, quer dizer, os Estados Unidos tinham problemas semelhantes com o Brasil no século XIX. Né? Tinha muita corrupção, nepotismo, né? Tinha uma agenda protecionista gigantesca, né? Só brincar com você um pouquinho, tem de novo esse problema nos Estados Unidos. Agora não, vamos chegar lá. Tá tendo de novo. Mas assim, não ter política de meio ambiente, a Inglaterra tinha rios poluídos. O que esses países fizeram? Né? Eles fizeram reformas institucionais imensamente sofisticadas para acertar a governança da política pública. Né? Tem lei antitrust, né? Olha, Supremo, tem que poder ter legislação trabalhista. Né? Olha, vamos criar leis, Paddington Act, nos Estados Unidos, para coibir o nepotismo. Né? Olha, a corrupção não é aceitável. E por aí foi. Foram 20 anos de reformas. Os Estados Unidos virou os Estados Unidos. Já era bacana antes, mas ficou muito melhor depois. Né? Londres limpou o Tamsa, cuidou do saneamento, né? Começou a ter uma escola pública muito melhor e segurança pública muito melhor. Quer dizer, o que eu fico muito surpreso no Brasil é que a política pública ela não olha para o cidadão. Né? Olha, como é que está o cotidiano das pessoas? Né? Tem saneamento em São Paulo organizado para a cidade inteira? Não. Tem segurança bacana? Não dá para ter celular roubado na rua. Ninguém aguenta isso. A energia está funcionando bem? Então. Né? Mas fica no mundo descolado de umas teses abstratas e o que dá mais preocupação é quando você vai estudar as leis. Essa é uma perversão que eu e o Marcos temos. A gente tem algumas, tá? Mas essa é uma que a gente tem. A gente lê as leis. Você vai ler as leis, é só uma carta de intenções. Você falou antes, né? E esquerda e direita. No populismo, né? Esquerda e direita votam juntos. Agora, o que mais me surpreende, o Brasil tem histórias extraordinárias de sucesso. Né? Invariavelmente, as histórias envolvem alguns componentes. Muito investimento em gente. Tem que conhecer a fronteira do conhecimento. Né? Tem que estar aberto para o exterior. Né? Tem que trocar as melhores práticas, melhores técnicas, mandar a gente para fora, para dentro, comprar os melhores equipamentos do exterior, né? Não ter conteúdo nacional em geral, não ter, né? Concorrência e a ambição, o sonho, a liderança de ser global. Olha, se você quer ser bom nisso, você vai ter que ser um dos melhores do mundo, ou você vai morrer, né? É isso. As pessoas esquecem que sei lá, 250 anos, a gente morria aos 40 anos, né? A nossa renda estava aí na faixa de, $2 por dia, 3, não era mais que isso. Renda média, né? Das pessoas, né? O equivalente hoje a isso. Né? Qual foi essa extraordinária revolução que aconteceu na vida das pessoas? Inovação, ideias, educação, política pública bem feita, né? Cuidado com a governança, estímulo à competição. Né? Foi isso que transformou as nossas vidas. Né? A gente tem isso no Brasil. O agro é um exemplo. Ciência da computação é um exemplo. Várias áreas de pesquisa no Brasil são um exemplo. Né?
Agora, como é que a gente não consegue copiar o que deu certo e a gente dissemina o que deu errado? Né? Como as políticas protecionistas, por exemplo, que tem sido a tradição da indústria brasileira. Né? Só para dar um exemplo. Né? Agora, o Marcos tem toda a razão. É surpreendente ver os Estados Unidos copiando o que fracassou no Brasil, né? Voltando especificamente à tua pergunta de uma crise, a gente precisa de uma crise? Talvez uma crise seja uma condição necessária, mas não suficiente. A própria experiência de 2015 e 2016 mostra isso. Um governo caiu, vem um governo que tentou ajustar, a sociedade, por exemplo, aceitou um teto de gastos, mas tão logo a economia começou a recuperar, o senso de urgência acabou. Rapidamente voltou-se para o modo cada um quer gastar o seu, cada um quer pegar o seu. Começaram a serem criados furos no teto de gastos, que veio a morrer. Então, infelizmente, não basta ter uma crise e a partir de uma crise a gente vai resolver. A crise ajuda, mas precisa ter uma concertação da sociedade, precisa ter liderança, precisa ter as principais cabeças políticas, as principais lideranças políticas têm que sentar e convencer a sociedade que a gente precisa mudar. Até hoje a gente não conseguiu isso. Sabe que entrevistei recentemente aqui o Rafael Fonteles, governador do Piauí, petista. E ele tem um certo reconhecimento no lado fiscal que até as pessoas com quem eu conversei falaram, olha, ele tem até uma cabeça que é até mal vista no PT, por esse lado fiscal. Mas ele mesmo, quando eu falei, né, quando o Lula foi eleito, né, tinha um compromisso com o fiscal, ou pelo menos uma sinalização que não foi cumprida. E ele falou, olha, se o governo anterior, que era para ser mais reformista, aumentou os gastos ali na reta final, não ia ser um governo de cunha social, né, com essa preocupação que ia retroceder nisso. Quase como se eu tenho o direito de gastar mais porque eu sou um governo de esquerda, né? Resumindo de uma maneira mais simples. Mas a gente acabou entrando nesse looping novamente, né? Parece que nossas políticas públicas elas só pioraram com o tempo, elas se tornaram cada vez mais populistas. Mas eu volto para a pergunta, como eu fiz duas em uma, ela acabou não sendo respondida. O que melhorou e o que piorou nesses 3 anos de governo PT? O Marcos resumiu bem. Quer dizer, a gente, na crise, a gente faz alguns avanços. Eles são médios, tá? A reforma tributária, então, né, ficou no meio do caminho. Né? A reforma trabalhista ficou no meio do caminho e já está retrocedendo. Né? A lei das estatais durou 2 anos. Então, na crise, a gente faz avanço. O teto de gastos, acho que foi uma tragédia ter destruído, e, enfim, o arcabouço fiscal é uma coisa, assim, é de uma incompetência técnica que eu acho assustadora, né? Aquilo ter passado do jeito que passou. A gente escreveu na semana que saiu o arcabouço falando, não para de pé. Aí vão fazendo truques, né? Para mascarar que o arcabouço é um fracasso monumental, né? Então, na crise, a gente tenta avançar. Quando as coisas estão melhores, vem esse espírito do o bacana é gastar. Eu tenho o maior respeito pelo Rafael, governador do Piauí, mas eu discordo inteiramente dele. Na agenda populista não tem diferença entre esquerda e direita. Eles vão juntos. E essa não é uma agenda social. Né? Ela é uma agenda para agradar grupos de interesse. Você não vê o Ministério da Educação com uma agenda para melhorar os indicadores de aprendizado. Eu não vejo o Ministério da Saúde com uma agenda para melhorar os indicadores da qualidade de vida das pessoas. Eu não vejo infraestrutura falando, olha, qual é a agenda que a gente pode colaborar para melhorar segurança pública, direito, né? Ou enfrentar os graves problemas que afetam as cidades no Brasil. Tem essa coisa curiosa, porque as pessoas fazem um discurso do social, né, na frente, mas aquilo é só uma locomotiva, um abre-alas, para um patrimonialismo que vem atrás gigantesco. Né? E os temas realmente relevantes que afetam a vida das pessoas ou das empresas que querem competir, que querem inovar, não são tratados. Né? Então, eu acho que aí tem
Essa é uma discussão muito difícil. E não é verdade que o governo anterior deixou uma herança fiscal ruim. Eu tenho muitas dificuldades com o governo anterior, imensas, né? Públicas, né? Mas aí não é verdade, né? As contas não estavam desarrumadas, né? E o governo atual desarrumou as contas de uma maneira preocupante, né? Agora, isso me preocupa um pouco, porque quando você começa a mascarar a contabilidade, e aí são os políticos fracos, que não reconhecem problemas, que dizem, a culpa é do outro, a culpa foi do governo anterior. Não, eu estou fazendo tudo certo, mas o anterior, né? Quando a política não é honesta com os dados, com as evidências, e atribui a culpa ao outro, a política decaiu bastante. Deixa. Você está perguntando o que melhorou, o que piorou. Vamos aqui começar pelo que melhorou. Eu acho que a gente está perto de um fato muito positivo, que é a assinatura do acordo com a União Europeia. Uhum. Eu acho que se esse acordo for assinado e levado a sério, não for sabotado pelos dois lados, isso vai ter um impacto significativo, as pessoas vão aprender que a abertura econômica é boa. Até esse choque do fechamento da economia americana criou uma contradição no discurso do governo protecionista, né? Ele tinha que falar contra o Trump, e, ao mesmo tempo, o Trump estava fazendo exatamente o que o protecionismo brasileiro sempre fez. Não é mais parecido com o discurso Unicamp-CEPAL do que a política econômica do governo Trump. Exatamente. Então, eu acho que vai ser muito bom se assinar o acordo com a União Europeia. Eu acho que tem sinais interessantes no Ministério dos Transportes, na maturação da política de concessão de rodovias, os projetos estão saindo, portos. Tem alguma coisa interessante saindo em termos de regulação lá da Secretaria de Regulação do Ministério da Fazenda, alguns projetos com problemas, tem muito lobby em cima, os cartórios sempre distorcem os problemas, mas tem uma agendinha que está andando. Agora, o lado fiscal é uma tragédia. Tá? O lado fiscal tem um dado que é muito interessante. Se você pegar a despesa em valor real de 2016 até a véspera da pandemia, ela é basicamente constante. 2 trilhões de reais a despesa primária do governo federal. Varia 30 bilhões para cima, 30 bilhões para baixo, mas ela fica ali flat em 2 trilhões. Chega a pandemia, ela vai lá para cima. Terminou a pandemia, o governo Bolsonaro trouxe ela quase que para o mesmo nível pré-pandemia. Foi para 2 trilhões e 80 bilhões no último mês, nos últimos 12 meses do governo Bolsonaro. A partir de janeiro de 2023, tem uma quebra estrutural, essa despesa dispara. E ela vai para 2 trilhões, quase 2 trilhões e 400 bilhões. Tá? Então, é algo aí como 280, 300 bilhões de aumento de despesa ao longo desses primeiros anos de governo. É uma quebra estrutural clara. Foi só isso? Não. Porque, em paralelo, o governo começou a liberar dinheiro do orçamento pelo lado financeiro para não aparecer nas contas primárias. E isso aí subiu de alguma coisa como 60 bilhões desses financiamentos feitos com recurso orçamentário, subiu de 60 bilhões para 125 bilhões. Tá? Então, praticamente dobrou em termos reais em 2 anos de governo. Então, isso mostra que o próprio governo que criou uma regra fiscal trabalha para minar essa regra. E o outro detalhe, e a gente volta para o começo da nossa conversa, é que esse esforço de minar as regras fiscais, a regra fiscal o que é? É basicamente um compromisso da sociedade. Ó, pessoal, temos um limite aqui que, para ficar todo mundo bem, a gente não pode passar desse limite, senão o juros sobe, a inflação sobe, a incerteza aumenta. E a sociedade simplesmente minou isso, não foi só o governo. Tem iniciativa do STF, o STF simplesmente se protegeu com uma ação de inconstitucionalidade, dizendo que o teto dele era inconstitucional, aumentou, com uma canetada de uma decisão do STF, aumentou o teto deles em 4 bilhões. O STF, junto com o Executivo, abriu exceção para os precatórios. O Congresso, junto com
o executivo abrir uma segunda sessão para os precatórios. Então, os furos, as iniciativas de furos vêm de todos os lados. Da mesma forma que vem as chamadas pautas-bombas, né? Vem do Congresso, vem do Executivo, vem do Ministério Público, que está querendo criar um fundo só para ele, igual ao dos honorários advocatícios. Então, você tem muito retrocesso, né? Frente a avanços, digamos assim, tímidos, né? E limitados. Assim, ouvindo vocês falarem sobre todos esses furos, há uma certa questão de moralidade, né? Porque o que a gente vê aí não é nada feito escondido, não é nada... Eles conseguem fazer isso dentro da lei, mas pô, se a gente quer passar uma mensagem de que precisamos ajustar as nossas contas e você faz... Como é que esse exemplo, né? Eu acredito muito que o exemplo transborda, né? Como é que quem está aqui em cima faz isso? Como é que a gente pode esperar algo melhor da sociedade de maneira geral? E em cima disso, eu queria fazer uma pergunta... Não, mas a sociedade não quer a gente não, a sociedade não quer isso. A sociedade quer... eu tenho uma prótese no quadril, eu não quero pagar IPVA, eu tenho mais de 60 anos de idade, eu quero ter fila prioritária no aeroporto, eu não quero pagar a entrada cheia do cinema. Não, a sociedade brasileira é oportunista. E você tem um Estado que, consistente com a sociedade, apoia o oportunismo. Não é isso e aí dá esse equilíbrio ruim de um país que está empobrecendo há 50 anos. Mas aí, Marcos Lisboa, e Marcos Mendes também, obviamente, uma outra coisa que o mercado tem abraçado nesse ano, que quando a gente fala dos números, a gente consegue rebater ou refutar, analisar. Mas algo que tem sido dito, e a gente até no Market Makers tem feito episódios com isso, são das novas lideranças. A gente tem hoje cabeças mais frescas nas lideranças. O próprio Rafael Fonteles, uma cabeça muito boa, a conversa foi muito legal com ele. O próprio Ratinho Júnior, Eduardo Leite ali no Rio Grande do Sul, quem mais? O Romeu Zema, o Renato Feder aqui na Secretaria de Educação em São Paulo, enfim, pessoas que são mais jovens do que os políticos atuais, tentam trazer novas ideias ou princípios estudados, coisas que fogem um pouco do tradicional. Vocês, pela vivência que vocês têm, vivência e convivência no ambiente político, vocês sentem esse novo ar? Ou isso ainda é uma brisa e tem muita coisa a melhorar? Eu acho que tem ambiguidade. Eu concordo com algumas das avaliações que você fez, né? O Rafael Piauí é impressionante, né? O Ratinho Júnior, os dados do Paraná, eu já vi algumas vezes, são realmente admiráveis. A melhora que está acontecendo e a qualidade técnica da equipe, né? Tem um jovem candidato agora a governador de Minas Gerais que eu entrevistei, o Gabriel Azevedo, que eu acho que é um escândalo de política. O Renan Calheiros, filho, está fazendo um trabalho né, com a equipe dele impressionante do Ministério do Transportes, né, com a quantidade de concessões, a qualidade técnica do que eles fazem. Então, acho que, por um lado, tem sim, você tem razão, tem alguns exemplos, acho que tem outros que são superestimados, tá? Então, eu concordo com todos. Mas você teve um problema que foi uma escolha, né, da liderança da política, do executivo, e que aí acabou fortalecendo alguns governos muito fracos, a começar pelo governo Dilma, né, que é uma inabilidade para a política. Bom, para a economia nem se fala, mas para a política foi um desastre. Mas não só, o governo anterior do Bolsonaro, igualmente muito fraco, né? E o que acabou acontecendo foi um processo de captura, né, da liderança de várias áreas por poderes isolados. Você perdeu um pouco a coordenação da política pública. Então o judiciário passou a mandar no seu orçamento, aí passou a ter os honorários, aí todo mundo quer ter um bônus. Aí querem criar... virou uma norma você criar fundos, porque aí o executivo não pode cortar o recurso, aí você cria uma... Eu vou ter um dinheiro aqui que é meu, que ninguém pode mexer, tá? E tá aqui no meu cantinho. Isso está nos estados, está no governo federal, né? O legislativo com as emendas, né? Quer dizer, a
fraqueza institucional e incompetência da última década e meia do executivo levou a essa perda de coordenação, a fragmentação das decisões. Aí você tem um problema adicional, porque não tem liderança política que ponha as coisas em ordem. Você vai convencer o judiciário que ele não vai ter mais o seu orçamento? Você vai convencer os juízes que não vão ter penduricalhos para multiplicar seu salário várias vezes? Você vai convencer advogados da União que eles não vão ter honorários adicionais ou auditores da Receita? Fala, não, esse é meu dinheiro, corta do outro, o meu não. Como você não consegue convencer o agronegócio a pagar imposto, né? Que foi um dos fracassos da reforma tributária, né? Você vai convencer os parlamentares que as emendas não deveriam existir desse jeito? Que elas deveriam ter ordem, como gastar, transparência, clareza e estarem alinhadas com um plano de governo acordado entre o executivo e o legislativo? Eu acho muito difícil. Então, você tem lideranças, concordo com você, mas esse processo de fragilização e ruptura da institucionalidade da política pública brasileira é um desafio que eu não sei se a nossa geração, né, vai assistir. Esse ponto do Marcos é muito importante. Eu costumo dizer que a Constituição de 88 está ficando cada vez mais parecida com a Constituição de 46, que era uma Constituição que dava muito poder de veto ao Legislativo, deixava o Executivo refém do Legislativo, o Executivo sempre minoritário, e foi uma Constituição que os governos viveram crises em sequência, né? Até que veio o rompimento com o golpe de 64, porque ela não dava suporte a um equilíbrio político. E o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos é que o poder está migrando do executivo para o legislativo e para o judiciário também. Só voltando à questão anterior, né, do que melhorou, o que piorou, esqueci de falar uma coisa fundamental. A questão da tolerância com a corrupção piorou muito, né? No momento que você desmontou toda a Lava Jato, que tinha lá seus defeitos, mas efetivamente mostrou crimes que existiram, né? E você tem um ministro do Supremo em decisão monocrática revertendo sentenças, isso passa uma sinalização muito ruim para a sociedade, né? A tolerância da sociedade com a corrupção, com as emendas parlamentares, também muito alta, tá? E um outro comentário que eu queria fazer com relação à questão do equilíbrio fiscal, que tem sempre a resposta do governo de que nós estamos ajustando pelo lado da receita. Temos que tributar os ricos, a bete, os bois e etc. Tributar os bois eu até concordo, o agronegócio tem que pagar mais imposto, né? Só que o governo não consegue fazer isso. E boa parte desse discurso de que estamos tributando os mais ricos é um discurso que não para de pé, porque você, por exemplo, tributa bancos, parte do tributo vai para o spread bancário, vai para a incidência da tributação vai para outros, né? Você tributa determinadas empresas, vai para o preço. Então, e simplesmente não se sustenta um modelo de tentar tributar mais quando a despesa está sem controle. Você não consegue levar a tributação ao infinito. E a despesa pode rapidamente ir ao infinito se você não controlar as demandas todas dos diversos grupos da sociedade. A impressão que eu tenho nessa conversa é que parece que todas as pessoas envolvidas com o futuro do Brasil não estão preocupadas com o futuro do Brasil. Tá todo mundo olhando para o seu próprio umbigo, é quase como uma descrença à sociedade de maneira geral. Mas deixa eu trazer um outro assunto, que é um assunto que começou a entrar na pauta até econômica. Os gestores de recursos e economistas começaram a falar sobre o impacto do crime inserido na sociedade. Queria saber o quanto vocês, através de pesquisas, de conversas, o quanto vocês já conseguem ter alguns insights sobre isso, e principalmente pensando em 2026, que deve ser um assunto que vai trilhar os debates políticos, porque se algo que a gente sente na pele é, de fato, a segurança pública, né? Quando o Rodrigo Pimentel veio aqui, né, o ex-capitão do BOPE, foi um papo de 4 horas e meia, deu muita audiência,
E uma das primeiras informações que ele traz é a taxa de homicídios nas capitais, e em São Paulo principalmente, está nas mínimas históricas. Mas se você perguntar para qualquer paulista se ele se sente seguro, ele fala que não. Então, tem vários outros indícios que mostram a relação de segurança e sentir-se seguro. E isso é uma coisa que a sociedade clama, né? Talvez a sociedade não entenda o quanto o teto de gastos cair ou a Selic continuar alta, o quanto vai afetar a vida dela, mas ela entende o que é uma arma na cabeça dele ou de um parente. O teto de gastos vai ser fácil, né? Porque o governo Temer assume os juros, né, lá em cima, né, de curto prazo, a curva totalmente empinada, os juros longos mais caro ainda, tem a mudança de governo, tem o teto de gastos, é difícil separar o impacto de cada um, a curva de juros despencou, a parte longa despencou e a gente saiu de uma das 2 recessões mais sérias da nossa história. Eu fico muito surpreso do teto de gasto ter gerado tanta polêmica. Eles estão falando o seguinte, olha, gente, se você quiser aumentar em educação, então corta nos militares. Se você quer aumentar em saúde, corta em outra atividade, né? Mas vamos fazer um orçamento meio ajustado, porque está meio disfuncional, né? Quando a gente entrevistou o Temer aqui, até falei, presidente, se a eleição fosse aqui na Faria Lima, você teria ganhado ali. Acho que não. Aí eu discordo. Eu acho que aliás, a Faria Lima tem vários problemas, né? Mas acho que não. Você vê os interesses, né, não só Faria Lima, né, do grupo que se acha elite no Brasil, são muito atrapalhados, né? Na hora que você fala de justiça tributária, né, quem ganha igual, pagar igual, né, acabar com o crédito subsidiado, né, as taxas serem as mesmas, acabar com os subsídios para regiões. Então, mas falando sobre segurança, para ficar no assunto original, eu acho que aí a gente tem uma boa e uma má notícia. O Rio de Janeiro da minha infância era incomparavelmente mais violento do que o Brasil de hoje. E pode escolher a cidade se quiser, né? O Rio chegou a bater 60 nos anos 90, 60 homicídios por 100 mil habitantes. É um número astronômico. Além do mais, se você levar em conta a demografia, o Rio é uma cidade relativamente velha, né? De cada 100 jovens que nasceram em 90, 5 anos depois, 2 estavam assassinados. O número é louco do Rio de Janeiro, tá? A gente tinha o dinheiro do assalto, né? E assalto com arma era normal, né? No dia a dia de ir para a escola de ônibus. A gente ia para a escola de ônibus, né? Eu ia para a escola desde 6 anos de idade de ônibus, né? E o assalto era a coisa mais comum, né? Eu falo para as pessoas, olha, o Rubem Fonseca, o Feliz Ano Novo, que eu acho que é um clássico dos contos brasileiros, aquilo não é ficção, tá? Aquilo ali aconteceu no Rio de Janeiro. Então tem um lado dessa violência mais brutal do cotidiano que despencou no Brasil nas últimas décadas. Parte é demografia, tá? Uma parte importante é demografia. Tá? E esse é um lado da história. Tem um outro lado. Então você tem hoje muito assalto de celular, né? Tem muita essa coisa mas era assim, roubar carro do Rio era a coisa mais usual. Você saía de carro, não sabia se ia ter o gravador roubado, né? O carro levado. Era assim, isso era o cotidiano na vida do carioca. Bom, dito isso, o que eu acho que piorou muito nos últimos anos, na última década, na violência, que não é exatamente o que as pessoas percebem. Você teve uma certa confluência, né, de diversos tipos de ilícitos, seja corrupção, seja sonegação, sejam crimes mais pesadas como tráfico de drogas. E aí eu acho que tem uma discussão que a gente vai ter que enfrentar, que é a regulação que foi feita para permitir fintechs e esses novos instrumentos de meio de pagamento, né? Inclusive o Pix, né? Você criou uma abertura para essas instituições, né? Agora você devia ter controle e fiscalização, né? Você devia ter requerimento de capital direito, você devia ter a mesma regra tributária, né? Esse é um lado da história.
E aí, essas atividades ilícitas, elas meio conversam, né? Na lavagem de dinheiro. Acho que criptomoeda é um tema que a gente tem que discutir. Entendeu? Seria meio radical e, não pode ter criptomoeda. Tá? Acho que enfim. Caminho do crime. Tá? Ou é um caminho que o crime pode usar com mais facilidade. Né? Acho que a gente tem que discutir a regulação dessas empresas do sistema financeiro pequenas. Né? Porque aí você compra uma usina que não funciona, mas você emite nota fiscal que não existe, aí o dinheiro fica meio legal, aí você vai para uma fintech, aí você lava o dinheiro e dá os escândalos, carbono oculto e várias outras. E aí o pior, que como você tem esse entrelaçamento entre corrupção, né, sonegação e crimes mais barra-pesadas, né, na hora que se faz uma legislação mais dura, todos esses grupos se unem e falam, não, que vai pegar o corrupto, vai me pegar também. Eu sou só o sonegador. Né? Você criou um entrelaçamento muito preocupante do Brasil nessa área. A gente está vendo isso começar a aparecer. Eu tô esperançoso que as instituições estão funcionando. A Receita Federal tem feito um trabalho fantástico nessa área. A Polícia Federal, Ministério Público de São Paulo, Secretaria de Fazenda de São Paulo. E esses casos têm sido levantados. O quanto que eles serão levantados na sua integralidade, eu não sei. Porque a coisa não é pequena. Bom, eu não sou especialista em segurança. Primeiro eu quero corrigir uma fake news aqui, que o Marcos Lisboa disse que era criança na década de 90. Não, é criança dos anos 70. Primeiro nos anos 90, eu teve aposto ali a frase. Eu nasci em 64, né? Cresci no Rio dos anos 70. Nos anos 90 eu fiz estudos sobre violência. Tá? A gente usava os microdados para calcular a expectativa de vida, né? E aí que saíram esses dados sobre a probabilidade de uma criança morrer, de um jovem morrer depois de 5 anos. Mas ele tem razão. E ele sabe porque ele é quase da minha idade. Tem um fato que você, lendo esses relatos em especialistas em violências, que mudou o jogo, que foi quando começaram a entrar os fuzis. Os fuzis começaram a chegar à mão das organizações criminosas. Né? A polícia simplesmente parou de conseguir desmontar os bunkers de organizações no Morro do Alemão, em outras áreas. Isso aí cresceu. E ali fica um ambiente protegido, onde o Estado não entra, né? E você cria ali toda uma cultura em que o garoto automaticamente vira mão de obra do crime, porque ele está dentro de um ambiente isolado da sociedade, do mundo formal e etc. Né? Como o Gabriel Azevedo, esse candidato a governador de Minas Gerais, fala, é a não-cidade. É a não-cidade. É a não-cidade. Você não tem Estado. Né? Então, quando o fuzil começou a chegar na mão desse pessoal, você criar essa não-cidade muda de patamar, que o pessoal passa a ter uma escala financeira maior e começa a fazer essas conexões com o mundo formal, de fintech, etc. E aí muda de patamar, né? A boa notícia é que tem solução, em outros países já houve solução, né? Eu visitei, por exemplo, as principais favelas lá da Colômbia, os caras abriram, construíram ruas, conectaram as favelas à cidade, toda aquela tinha solução. Praça, tinha museu, a polícia entrava. Né? Pois você sobe, você tem escada rolante na favela, entendeu? Aqui a gente ficou só no Rio de Janeiro, a gente ficou só na escada rolante, o resto todo a gente não fez. Não, e a escada rolante não funciona. Não né? funciona. Inclusive, uma das estratégias foi colocar turista nas favelas para aumentar o movimento, né? E reduzir
a aparência de que aquilo ali é um lugar isolado, protegido para o crime. Medellín, na Colômbia, conseguia ser ainda bem pior do que o Rio de Janeiro, que já era um número astronômico, e eles resolveram com soluções, aliás, copiando soluções que o Rio de Janeiro do César Maia tinha criado como favela-bairro. Né? A gente desaprendeu. Eles vieram ao Rio para conhecer Eles vieram ao Rio de Janeiro, tinha o Banco Mundial, né? Aprenderam aquilo, foi um trabalho espetacular que o César Maia fez, né? E a gente desaprendeu. Agora, então, a boa notícia é que tem solução. A má notícia é que mesmo quando tem solução, pode andar para trás. Porque hoje você anda nas ruas de Bogotá e de Medellín, tem hordas de viciados em drogas, como aqui em São Paulo, né, de Cracolândia, a maioria vindo da Venezuela. Né? Eles estão com um choque de população miserável da Venezuela que rapidamente fica viciado em drogas, então eles estão tendo que lidar com outro problema. O Brasil também está com problemas assemelhados. Né? A Venezuela realmente é uma tragédia latino-americana. Eu estou com algumas perguntas aqui antes da gente aproveitar. O tempo hoje é curto, mas fiquei muito curioso. Marcos Lisboa, qual que é o problema da Faria Lima? Quais são os problemas da Faria Lima? Você soltou aí, a Faria Lima tem vários problemas. Olha, acabou de estourar um escândalo essa semana, que já era conhecido há quanto tempo? Há um bom tempo. Eu acho que isso eu falo também para o agronegócio, o que eu falo para o sistema financeiro, o que eu falo para vários empresários. Né? Todo o setor, a indústria, tem vários, né? Você pega os setores, economia, tem várias experiências espetaculares. Não se misturem com quem pula cerca. Né? Eu falo para o agro, como é que você vai... Assim, uma coisa é o agro bacana, moderno, né? Outra coisa é o agro, né, que quando tem o etanol americano tá mais barato, fala assim, não, vem cá, não pode, eu vou perder aqui eu vou ter uma perda aqui na margem de lucro de 20%. Governo, me ajuda aí, vamos botar uma tarifa contra o etanol americano? Mas assim, gente, toda a agenda do agro, há décadas, é o livre comércio. Eles são ótimos. Aí porque em alguns anos vocês estão com uma margem um pouco menor, que os Estados Unidos está com um preço um pouco menor, vocês rompem isso, vão usar contra a gente isso no futuro. Aliás, o Trump usou. Você tem histórias na indústria brasileira espetaculares. Várias áreas. Né? Empresários modernos, inovadores, né? Que construíram ativos e geraram emprego. Você tem histórias incríveis. Né? Mas fica todo mundo junto num clube como a Fiesp, uma CNI. Né? Isso é meio geral. Né? Eu acho que os grupos, para se protegerem, eles falam assim, não, olha, tudo bem, eu não chamo para jantar em casa, mas na agenda do lobby a gente está junto para um proteger o outro. E aí quando você fala da Faria Lima, né, eu acho que tem isso. Né? Eu acho que teve. Né? Eu sei que tem muita gente era crítica desse último escândalo, muita gente já falava sobre isso, já era conhecido, mas eu acho que teve uma certa leniência com uma regulação muito frouxa. E para variar, no caso do Brasil, eu vou dar o benefício da dúvida. Bem intencionada, para aumentar a competição, não sei o quê. Mas que permitiu um monstrinho surgir. E aí, quando o pessoal fala do problema, né, ou fala do carbono oculto, ou dos fundos atrapalhados, fala assim, é a Faria Lima. Né? Não é a Faria Lima. A Faria Lima tem histórias extraordinárias, como o agro tem, como a indústria tem. Mas eu acho que teve uma certa complacência. Por exemplo, quando que a gente viu, né, o mercado de capitais, o sistema financeiro, as empresas brasileiras, defendendo, olha, a gente tem que cuidar da CVM. A CVM não pode ficar desassistida. A gente tem que ajudar a investir na CVM. Né? Tem. Porque aquilo ali é que garante a regulação dos setores, que garante o cuidado, que evita que o mal feito, reduz a chance do mal feito ocorrer. Quantas vezes a gente viu isso? Olha, quantas vezes eu vi esses grupos falando assim, olha,
A gente tem que ajudar o Banco Central a ter verba boa para tecnologia. Porque tecnologia é fundamental. O Pix não pode cair amanhã. A gente não pode ter fraude. A gente tem que pensar no futuro. Porque se o Banco Central está desassistido, e está, né, essa conta vai cair para todos nós. Né? Então, eu vejo, às vezes, uns discursos muito mais cotidianos, coisas da moda, enfim, que todo mundo fala, mas a preocupação com o fortalecimento das instituições e cuidar para que não tenham esses casos, eu vejo menos. Para mim, isso é o problema. Sempre que fala de CVM, eu lembro, e infelizmente, o texto é de 29 de dezembro de 2024, acho que isso já diz muito. Gustavo Pires, amigo meu da XP, hoje é sócio, um diretor lá na XP, ele escreveu uma coluna no Pipeline do Valor, o paradoxo da CVM e o mercado de capitais. E, basicamente, a coluna vale todo mundo a pena pesquisar lá no Google e ler. Ele vai mostrando o quanto o mercado de capitais cresceu em participantes, volume financeiro, produtos financeiros, e o quanto o orçamento e o número de pessoas da CVM diminuiu. Então, que vai mostrando uma discrepância entre a evolução do mercado financeiro e o retrocesso do xerife. E eu até brinquei com ele, o texto incrível, pena que ninguém leu, porque 29 de dezembro de 2024... Eu vou aqui. Eu acho que assim, eu acho inacreditável essa tranquilidade com que muitos do mercado lidam com o enfraquecimento das instituições. Uhum. É engraçado que as pessoas gostam de ter uma dualidade, né? Ou você é liberal, né? Ou você é desenvolvimentista, sei lá, eu tenho umas palavras de ordem aqui. Eu sei que já vi gente da direita dizendo que eu sou um comunista, gente da esquerda dizendo que eu sou um ultraliberal. Não tem mercado sem Estado. Se a gente quer um mercado que funcione bem, se a gente está preocupado com a sustentabilidade do negócio, com o longo prazo, com o que vai ficar para os nossos filhos, você tem que cuidar das instituições, da regulação pública. Eu quero um mercado saudável. E isso requer uma governança muito inteligente, cheia de checks and balances, né? Com muitas limitações de poderes, mas com muita inteligência e muitos processos de governança para garantir que o processo funcione bem. Né? Tudo que eu quero na minha empresa, né, é ter uma boa auditoria. Uhum. Né? O auditor, né, o auditor ajuda, né? Ele revela para mim, o contador ajuda. Tenho o maior respeito pelos contadores, né, pelos gestores de risco. Né? Eu acho o enfraquecimento da CVM e, mais recentemente, do Banco Central, né, eu acho, assim, isso vai custar caro para todos nós. Não é só a CVM, Banco Central. A gente vê a mesma coisa com o IBGE, por exemplo. Você não consegue fazer um censo demográfico, né? Você tem toda a razão. O IBGE, para mim, é uma dor imensa, porque o IBGE é o nosso check-up. Uhum. Ele dá os dados. A gente não tem censo de empresa. Né? A gente tem problema com base de dados. Né? E o IBGE já foi um exemplo. Né? Como é que a gente vai entender os problemas da política do Brasil sem ter um IBGE muito forte? Mas você não resolve o problema do IBGE na solução que foi tentada, que é aquela fundação, não sei o quê, que é aquela maneira que eu não acho adequada. Vai no orçamento, vamos defender. IBGE precisa de verba, vamos fazer concurso público, né? Vamos botar uma governança bacana e vamos nos envolver para que aquela instituição volte a ser a grande instituição que já foi. Você tem instituições como o Tesouro Nacional que está perdendo servidores estratégicos, os servidores mais competentes, estão simplesmente saindo do Tesouro Nacional, estão indo para o mercado. Porque a remuneração não acompanha. Porque você paga muito para a base, mas a diferença entre a base e o topo é muito pequena. Então o sujeito fica 15, 20 anos recebendo a mesma coisa, e ele chega num estágio de capacidade analítica e desenvolvimento profissional, que ele sai porque não tem uma estruturação adequada. Né? E boa parte do que poderia estar sendo pago num bom desenho de carreira, que é o ponto central de uma reforma administrativa, está indo pelos ralos de honorário de sucumbência, penduricalhos e etc., que você desequilibra totalmente a balança de remuneração do setor público e vai fragilizando instituições muito importantes.
e você não consegue reconhecer os talentos de quem se dedica ao trabalho. Né? Tem uma certa isonomia, só que é uma isonomia falsa, tá? Porque o pagamento é igual mesmo que o trabalho não seja. Não deveria ser assim. Né? Você devia ter maior abertura na carreira e ter instrumentos para poder reconhecer aqueles que se dedicam. O Tesouro Nacional tem técnicos extraordinários. Né? É das áreas mais competentes que eu conheci. O Banco Central também tem. Né? A Receita também tem. Eu tenho minhas discordâncias com a Receita, mas tem gente boa ali, a beça. Tá? Mas as instituições estão sendo fragilizadas. Isso custa muito caro para o país a longo prazo. É aquela palavrinha que soa como música na Faria Lima, mas em outros campos não, que é a tal da meritocracia. Mas quando você cria um ambiente de remuneração meritocrática, ou ascensão meritocrática, as coisas podem mudar. Quando você dá as mesmas condições para todos. Mas só para concluir, eu tinha dito, né? Brinquei que o texto do Gustavo Pires ninguém leu, porque foi no dia 29 de dezembro de 2024, mas vale a pena jogar lá no Google, Gustavo Pires, valor CVM, você já acha. Se não achar, manda um e-mail para mim, manda lá um e-mail para contato@mmakers.com.br, pede esse artigo e eu mando. Vale muito a pena a leitura e está muito atual, apesar de ser de um ano atrás. Meus queridos, eu vou pular o ping-pong hoje, porque como a agenda está apertada, eu vou fazer algumas perguntas com caráter de ping-pong. Vocês podem responder bate-pronto, mas já adianto que sempre as pessoas perguntam para mim, pô, Salomão, vale a pena ouvir esse episódio? A resposta que eu vou dar quando eu falar desse episódio vai ser, olha, quando eu entrevistava o Marcos Mendes e o Marcos Lisboa, eu percebia o quão preocupante era o fiscal. Eu saí desse episódio menos preocupado com o fiscal, mas não porque ele melhorou, mas parece que o resto todo piorou. Então, acho que uma maneira de diminuir o problema do fiscal é piorar todas as outras coisas do Brasil. Mas, vamos lá, formato ping-pong. O que o Brasil está fazendo de certo e que ninguém está percebendo? É um pouco repetido, né? Eu já respondi um pouco isso. Eu acho que esse acordo com a União Europeia é um game changer, né? Olha, eu acho que tem muitos empreendedores e muitas regiões incrivelmente inovadoras. Se você vai andando pelo país, você descobre. Porto Alegre, né? Florianópolis tem um polo de inovação. Né? No INSPER aqui em São Paulo, né? Você tem aí uma incubadora, a quantidade de empresas que foram criadas, né? Que estão crescendo com muito sucesso. Você vai em Piracicaba. Né? Quando você junta formação de gente, tecnologia e dá um ambiente adequado para a inovação, as coisas avançam. Existe alguma política pública que vocês defendem que deveria ser ampliada? Olha, eu acho que tem que mudar o foco da política pública. Né? A gente tem que começar a discutir o resultado da política pública. É inacreditável a gente não discutir quais são os objetivos da educação. E como é que eu meço? Como é que o resto do mundo faz? E fica uma discussão muito superficial, meio corporativa, né? Que domina o debate, das ONGs aos professores. Né? Eu vejo muito pouco, né? Você fazer uma discussão sobre educação e falar assim, olha, como é que funciona na Áustria, como é que funciona, quais são os métodos de aprendizado, quais são as técnicas, como é que é a didática, como é que você mede o efeito, como é que é em Singapura, como é que é em Finlândia, como é que é no norte da Espanha, né? O que funciona mais, o que funciona menos, qual é a nossa experiência. Isso não acontece. Isso vale para saneamento. Não quero ficar discutindo se saneamento tem que ser público ou privado. Eu tenho falado isso recentemente, né? A gente não tem nenhum amor a saneamento ser público ou privado. Eu quero saber assim, como é que o resto do mundo faz? Porque a gente quer ter água limpa a um bom preço. Como é que o resto do mundo garante água limpa a um bom preço? Vamos aprender com as experiências. E não tem nenhum amor a isso. Vai ter uma agência reguladora forte, com uma empresa privada, vai ter uma empresa pública com uma governança assim assado. Eu quero saber o seguinte, como é que Londres faz, como é que Paris faz, né? Como é que Viena faz, e copiar as experiências de sucesso, né? Como é que o Santiago do Chile faz. E copiar a experiência e discutir para, de novo, o que importa é água limpa com um preço o baixo possível. Isso vale um pouco também para esse discurso de ajuste fiscal. Acho que a gente tem que mudar um pouco esse discurso. Eu não quero fazer simplesmente transformar déficit em superávit. Eu quero fazer o setor público funcionar melhor e eu quero
fazer um ajuste fiscal que, ao mesmo tempo, aumente a produtividade da economia e faça o país crescer mais. Então, eu vou ter que mudar os desenhos de determinadas políticas, mudar o desenho do seguro-desemprego, do saque do FGTS, do abono salarial, fazer com que eu tenha incentivos corretos no mercado de trabalho. Eu vou ter que mudar o desenho das políticas sociais que foram fortemente desestruturadas. Por exemplo, o Bolsa Família perdeu muito da sua capacidade de focalizar nos mais pobres, estimulou a criação de famílias unipessoais para duplicar a renda recebida pelas famílias. Então, você redesenhar a qualidade da política pública de forma que o Estado não só seja menos deficitário, mas seja também capaz de colaborar para um maior crescimento econômico e para uma cobertura social mais efetiva, né? Então, é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente ajustar tantos pontos do PIB nas contas públicas. Minha última pergunta: se o próximo governo, seja ele qual for, ligasse para vocês dois e falasse, quero conversar com vocês sobre os 3 maiores problemas do Brasil para a gente destravar e resolver, o que vocês levariam nesse bloquinho de notas? Olha, eu acho que eu começaria com esse meu ponto, vamos mudar um pouco a discussão sobre política pública, tá? A política pública tem que ser eficaz. E não vamos tratar a política pública com cuidado que médico de verdade trata medicamento, né? Qual é a evidência internacional? Quais são os dados disponíveis, né? Quais são os protocolos de implementação? Como é que eu faço para avaliar se estamos fazendo direito, está dando certo, porque tem condições particulares no Brasil? Então, da mesma maneira que a gente aprova medicamento, eu queria que fosse a política de educação tivesse os mesmos critérios, a infraestrutura tivesse os mesmos critérios. Esse, para mim, seria o primeiro ponto. O segundo, eu acho que tem que voltar a algum tipo de teto de gasto, né? Tem que ter um limite ao crescimento do teto de gasto, porque você aumenta o gasto com um discurso social. Aí, quando você olha no fim do dia, ele foi totalmente expropriado para outros interesses. E como você não avalia a qualidade da política pública, nem sabe, está melhor, está pior. Eu lembro, há alguns anos, teve a aprovação do novo Fundeb, que dobrou o valor. Acho que eu e Marquinhos fomos os únicos que escrevemos contra, né? A lei era mal feita, mal desenhada, em razão de outras leis, aquilo é só virar aumento de salário, de aposentadoria, não ia gerar aumento de qualidade. Tomamos uma surra, assim, monumental. Monumental, né? Eu falava com as pessoas, eu não tenho problema em perder, gente. No debate público, eu tenho 0 problema em perder. Eu vou defender o que eu acho exatamente. Mas se eu perder, é da vida. Agora, daqui a 5 anos eu vou lembrar, tá? Vocês defenderam isso aqui, né? O índice de aprendizado melhorou, né? Então, esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto, que acho que é talvez o mais importante, gosta da política, né? Gosta da conversa, né? Vai ter que ter muito diálogo com os poderes para construir soluções. Vai ter que sentar com o judiciário, vai ter que sentar com o legislativo. Não são soluções fáceis. Não é fácil os grupos entenderem que o problema está no Brasil, né? Que não adianta cada um ficar defendendo um interesse lá oportunista, mesquinho, né? E o país tem a dificuldade que tem, né? O país dos nossos filhos tem. Mas para isso precisa gostar da política, né? E tem gente que gosta e que tem talento. Concordo quase tudo que o Marcos falou. Vou discordar de um ponto. Eu acho que acabou a chance do Brasil de ter alguma coisa como teto de gastos. Na hora que a gente corroeu o teto de gastos e corroeu o já frágil arcabouço fiscal, ficou claro que a sociedade brasileira não tem maturidade para lidar com esse instrumento. E mais, a gente discutir isso, imagina um novo governo começar a sua gestão colocando no Congresso um projeto de um novo arcabouço fiscal, de uma nova regra fiscal. Vai ficar 6 meses discutindo, vai consumir tempo de discutir outras reformas e no dia seguinte que aprovou já vai estar todo mundo furando essa regra de novo.
Então, eu acho que a gente tem que partir para as reformas de fato, né? Eu tenho a mesma preocupação fiscal, de eficiência do marco, mas eu acho que a gente já queimou essa possibilidade, esse instrumento. Era um instrumento de coordenação social que a gente jogou fora, infelizmente, não funciona mais. Então a gente tem que chamar a atenção da sociedade, já temos que ir direto para os fatos, temos que discutir uma política de salário mínimo, temos que discutir os critérios do Bolsa Família, temos que discutir vinculação do mínimo de saúde e educação à Receita, discutir Fundo Constitucional do Distrito Federal, que a essa altura não faz mais nenhum sentido. Tem uma lista de 20 coisas, pelo menos, que você melhora a eficiência do setor público e economiza dinheiro. E é essa agenda que tem que ir. Agora, é uma agenda... Concordo com o Marcos, tá? Eu acho que às vezes as pessoas querem grandes medidas, mas o trabalho de gestão é uma quantidade de detalhes, de pequenas medidas, de pequenas intervenções, de pequenas conversas. Essa é a arte da política. Essa é a gestão, né, em geral. Isso vale também para a política. Tem muita coisa a fazer. Tem muito desvio que acontece. Tem muito problema no INSS. Acho que a gente não viu. Se quiser ver, acho que vai achar um problema muito maior do que está sendo discutido atual. Tá? Tem muita coisa a fazer. Agora, aí eu volto ao meu último ponto, né? Tem que gostar da política. Porque isso passa pelo teu apoio técnico e o cuidado técnico, para não repetir desastres que a gente viu nos últimos anos, né? E não foram poucos. Né? Anuncia uma coisa, na verdade é outra, e tenta salvar no grito, no tapetão. Né? E tem que ter a capacidade de construir, de convencer, de conversar, de negociar, né? De construir uma solução. Né? E isso, para mim, é a arte da política. Pegando o que você falou de ver o que deu certo e copia, quem no Brasil se encaixaria nesse item 3? Que gostou da política, gostava, não sei se vivo ou morto. Tem os 10, falou vários aqui. Eu tenho admiração, é conhecido isso, né? Eu tenho uma admiração imensa pelo Paulo Artung. Acho que o Rodrigo Maia fez uma previdência na Câmara extraordinária que ele conseguiu, né? O Rafael está começando aqui, foi um secretário de Fazenda muito bom, mas o Renan Calheiros Filho, né? E a equipe dele. E o Renan, para mim, ali o Ministério é o exemplo disso. Ele é um ótimo político. O Renan ele gosta da política. Ele faz direito aquilo, né? Ele sabe fazer a conversa. E ele põe embaixo dele técnicos, para começar pelo Jorge Santoro, que é dos melhores que eu conheço, incrivelmente bons. E fica o contraponto. Eu acho que às vezes as pessoas falam muito de diversidade e não entendem a diversidade de fato. Né? A diversidade são pessoas que diferentes se complementam. Né? Você é muito bom na negociação. Né? Você é um otimista por natureza. Você quer construir uma solução. Aí tem um outro atrás que é meio grilo falante. Fala assim, não, aí não dá. Né? Deixa eu analisar aqui, deixa eu ver o detalhe. Essa combinação de gente diferente, né? E você saber o que você faz direito e como montar uma equipe de pessoas diferentes de você, né? Mas que complementem você e, inclusive, seja o contrário de você em muitos casos, né? Isso é fundamental. Isso, para mim, é uma arte de gestão incrível. O Fernando Henrique tinha isso, né? O Fernando Henrique tem isso, né? O Fernando Henrique é uma das coisas curiosas, né? Eu acho que impressionante. Não. O Fernando Henrique tem muita coisa. Enfim, o Fernando Henrique tem muita coisa impressionante, né? O respeito às instituições, né? O amor à democracia, né? Aquela cena dele passando o cargo pro Lula, ele rindo, feliz. Era oposição. Ele foi xingado pelo PT, né? Vários processos de impeachment. Mas ele estava celebrando a democracia. Acho que é um dos momentos mais bonitos, né, que eu vi na política. Mas você olha a equipe dele, né, era muito diversa. Não tinha uma visão única. Não era todo mundo na mesma direção. Brigavam em público. Discutiam em público. Aquilo foi muito saudável. Tem algum nome, Marcos Mendes? Eu prefiro não citar nomes. Eu acho que a gente tem experiência com grandes políticos que sabem ouvir. Eu tive a experiência de trabalhar lá no governo Temer. Em todas as medidas, o presidente chamava todos os presidentes de partido, todos os dirigentes de partido, escutava todo mundo.
eram reuniões para decidir alguma coisa, às vezes não muito fundamental, mas que era um passo dentro do processo. 4 horas de reunião ouvindo, né? Para gerar o convencimento. No momento em que você chegasse lá no Congresso, aquele convencimento estava consolidado, né? Então, essa capacidade de ouvir, muitas vezes você estava discutindo levantava um dirigente de partido para falar um assunto do interesse dele que não tinha nada a ver, e ninguém cortava, deixava o cara falar o tempo que ele tinha para falar. Então, isso gera um ambiente de diálogo e de troca e de confiança que faz o país andar para frente, né? Então, tem que ter predisposição para conversar. E, de fato, esse surgimento de novos governadores bem-sucedidos, novas lideranças, é uma esperança que vem para o país, sim. Essa parte do governo Temer, só para concluir, né, eu, por acaso, acompanhei várias. Aquilo era um exercício da boa política, né? Eu lembro o presidente Rodrigo Maia recebendo uns 50 deputados, aí tudo espalhado nos sofás. Eram 12 temas por dia, né? Depois o próprio Temer recebendo 120 deputados, a gente explicando o tema lá da reforma da Previdência. 120 deputados reunidos no Palácio da Alvorada, numa quarta-feira à noite, para ouvir 3 economistas falando com PowerPoint. Entendeu? Todo mundo sentado e na mesa e todo mundo assistindo PowerPoint de economistas. Não, e todos eles, o Padilha, né? Eu lembro no começo do governo que eu fiz críticas já ao começo do governo pelo reajuste salarial. Aí um dia eu estava em Brasília, o Padilha me chamou. Ela foi eu falar com o ministro. Aí eu sento, ele senta do outro lado da mesa, ele tinha um jeito meio troncudo, né? Ele ficava, né, com o braço assim. E falou: você anda falando mal da gente, né? Eu falei: do ministro. Me explica por quê. Aí saca um bloquinho e vai escrevendo. E eu passei um tempo com ele, né? Isso é uma arte, isso é uma inteligência, né? Por várias razões, né? É pela curiosidade com a divergência, né? Você meio desarma o outro e cria o canal de comunicação, né? Eventualmente sai um meio do caminho, ou você está errado, ou eu estou errado. Então, aquele período ali, eu acho que a gente resgatou com essas figuras, né? A boa política, né? A boa política toma tempo. Ela requer conhecer detalhes. Não é um anúncio para manchete de jornal. É entender os detalhes. Deixa eu só te dar um exemplo do projeto de lei que trocou a TJLP pela TLP. Super complexo, trabalhado no detalhe, e a gente precisava de um relator no Congresso, na Câmara, para defender o projeto. Foi escolhido o deputado Betinho Gomes. Ele falou: eu não entendo nada disso, não tem problema. A diretoria do Banco Central e todos os secretários da Fazenda estão à sua disposição. E aí sentava numa sala de reunião lá na Câmara, vários diretores do Banco Central, vários secretários e assessores da Fazenda, passando ponto a ponto. Ele comprou aquela agenda, virou o projeto dele, ganhou projeção por conta daquilo, deixou de ser mais um deputado, né? E levou adiante um projeto super difícil, que foi, conseguimos aprovar na última hora, uma reforma fundamental, construído ponto a ponto. No final do processo, o deputado Betinho Gomes era especialista no negócio, porque tinha um monte de diretor do Banco Central e assessores com ele o tempo todo. Tem uma certa arrogância de uma parte da nossa elite. Cara, os políticos, em geral, na minha experiência, são incrivelmente inteligentes. E a boa política é muito impressionante. Você faz várias reuniões seguidas, sem ata, várias decisões por dia, todo mundo lembra o que foi decidido. Nunca tem. Não, veja bem, não foi isso que eu quis dizer. Sabe? Isso acontece, né? Nas empresas, nos casamentos. Não, você me entendeu mal. Não existe isso. Não tem uma ata. Tá? Todo mundo lembra. Esse projeto foi incrível, porque vários grupos de interesse eram contrários. Né? Empresas que ganham crédito subsidiado, governadores importantes. Né?
estavam radicalmente contrários, liderança já política que tem aquele fetiche com o Brasil cepalino, né? A gente tomou uma bela surra, tem que reconhecer o trabalho do Vinícius, né, Carrasco, né, que estava no BNDES, né, mas com toda a equipe da Fazenda envolvida, toda a equipe do Banco Central envolvida, né? E aí a gente foi fazendo, a gente de fora, o que a gente fez? Textos explicando. Né? E aí a liderança da política pegava o texto explicando. E o político entendia do que era o tema. Né? Eu achei meio inacreditável aquilo ter sido aprovado. Então, assim, acho que 10 dias antes a chance era baixa. Essa é a boa política. Pô, 0 de ensaio, mas termina o episódio muito mais otimista do que estava no meio do episódio. Assim, pelo menos há uma esperança de que, se todo mundo se organizar direitinho, a gente pode fazer um Brasil melhor. Meus queridos, eu pulei o ping-pong tradicional para poder aproveitar o máximo de tempo com vocês. Quero agradecer demais. É sempre um prazer ter vocês aqui. Até trazendo contrapontos ao que a gente fala aqui no mercado, na Faria Lima, mas é justamente nesses contrapontos que nos fazem refletir, nos fazem pensar. Então, obrigado. A agenda está apertada, mas fiquei muito feliz que vocês dois vieram aqui ao Market Maker. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu você que veio até o final. Joinha no vídeo, se inscreve no canal. Tem na descrição do vídeo o Dossiê Brasil, material que tal, Marcos Mendes, Marcos Lisboa e outros economistas que já vieram aqui. Vale a pena acompanhar para vocês verem um pouco mais sobre essa fotografia do Brasil. E alguns nomes citados aqui, né? Paulo Atung, Rafael Fonteles, tiveram recentemente no Market Makers nas últimas semanas. Vale a pena ver o episódio e ficou bom demais. Até a próxima terça, quinta e domingo, 18 horas, eu tô aqui no YouTube ou no seu podcast. Tchau!